muito falado, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês vão acabar se identificando com alguma coisa aqui. E nós precisamos entender que o nosso fator psicológico, ele acaba afetando o nosso espiritual por falta, muitas vezes, de conhecimento. Então, nós temos uma palavrinha aqui chamada oniomaria ou oneomaria, tá? Cada um acaba escrevendo ou pronunciando do mesmo jeito, tá? E de que nós vamos estar falando hoje? Eu vou dizer que hoje nós vamos estar mais palestrando do que ministrando, porque nós vamos entrar muito nessa questão psicológica. Embora, vou deixar bem claro para vocês que se o nosso psicológico não estar bem, se nós não encontrarmos um equilíbrio no nosso psicológico, é 100% de certeza que o nosso espiritual também vai estar totalmente desequilibrado. Porque uma coisa une a outra. E nós vamos ver que por trás dessa doença, porque ela é considerada uma doença, tá? Existem fatores que nós precisamos conhecer. Como diz a palavra de Deus em João 8,32, diz o quê? Conhecereis a verdade. Quem desperta a verdade. E muitas vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos, porque nós não conhecemos uma verdade que está dentro de nós, que está ali falando através das nossas atitudes, o caráter que nós temos. E nós só vamos alcançar a mudança desse caráter quando a gente passa a conhecer a pessoa que mora dentro de mim. Só que essa pessoa que mora dentro de mim, tá? Ela é impulsionada a ter atitudes que correspondem a um fator lá de trás da nossa vida que tem tudo a ver com quem nós somos hoje. Nosso lar, o ambiente onde nós fomos criados, né? A educação que nós tivemos na área financeira, principalmente, né? Que é o assunto que vai estar voltado hoje. Então, eu vou estar passando alguns slides. Eu vou ler por quê? Porque eu não quero que ninguém saia daqui sem entender o que é a oneomaria. E se por acaso você sofre desse transtorno. Amém? Vamos orar ao Senhor? Coloque a mão na sua mente. A nossa batalha ela está na nossa mente. Eu quero que você coloque a mão na sua mente. Deus amado, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos na tua presença, na oportunidade, Senhor, que nós estamos tendo, Senhor, de aprender mais ainda, Deus, para conhecer, Senhor, o homem, a mulher que existe dentro de nós, Deus, para entendermos, Senhor, nossas atitudes, para entendermos, Pai, se somos escravos de nós mesmos, se somos prisioneiros, Senhor, das nossas emoções, do nosso psicológico. Por isso te suplicamos, Senhor, abra nossa mente nessa noite para esse entendimento, Senhor, para que através de tudo que o Senhor for ministrar, palestrar aqui, Senhor, de repente alguém dentro da família, às vezes essa pessoa não está aqui, mas a pessoa que está aqui vai poder ajudar alguém na família, Deus, que sofre dessa doença, Senhor, que é um transtorno. Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, desde já, coloco esse altar, Senhor, e a minha vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos, primeiramente, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, lá na carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma lição de vida para nós, né? Se você quer se livrar de toda a escravidão que há dentro de você, você tem que ler as cartas do apóstolo Paulo. E lá na carta aos Filipenses 4, 12, Filipenses 4, 12, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte:
sei passar por necessidade e também terá abundância em toda maneira. Em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como o padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que no decorrer da vida dele, ele aprendeu, tá, passar por todas as situações. Ele aprendeu o que era ter uma vida de abundância, tá? Ele aprendeu a ter fartura, ele aprendeu a ter fome, tá? E aprendeu também como padecer na necessidade. Mas o que ele nos mostra? Que em tudo ele buscou o equilíbrio emocional. Nós só vamos aprender a passar por todas essas situações na nossa vida, principalmente financeira, quando nós tratarmos a nossa situação financeira como saúde financeira. Assim como nós temos a saúde mental, nós precisamos também da saúde financeira. Então, saber lidar com isso é uma coisa muito importante. Foi feito um estudo onde foi comprovado que a segunda causa do divórcio tem sido a questão financeira. Casais que estão passando por situação financeira. Então, olha como o financeiro, ele é capaz de afetar e destruir uma família. E muitas vezes, essa pessoa que sofre desse transtorno, oniomania, tá? Ela não sabe que ela sofre desse transtorno. O cônjuge está ali do lado dela, também não tem noção de que isso é um transtorno. E eles não buscam ajuda, porque é uma doença que necessita de ajuda de um profissional. E vocês vão entender o porquê que necessita de uma ajuda profissional. Pode passar o segundo slide. Oniomania é um vício em compras, é doença do consumo compulsivo. Causa uma sensação de euforia, parecida com o prazer do álcool. É uma vontade, né, incontrolável de comprar. Alguém aqui já bebeu, gostava de uma bebidinha? Você levanta a mão. Mas quem já bebeu? Quem já bebeu, sabe o que vai buscar na bebida? Vai buscar o quê? Prazer. Então, a pessoa que sofre de oniomania, ela vai buscar, é um fator psicológico, onde ela vai buscar na compra esse mesmo prazer, para satisfazer uma questão psicológica dela. Só que essa questão psicológica tem coisa por cima disso. Por que eu coloquei a primeira foto mulher e a segunda foto eu fui ali e peguei os homens? Porque tem muitos homens também que sofrem de oniomania. E foi feito um estudo também, onde foi comprovado, tá, que homens que sofrem de oniomania, foi feito um estudo, eu estou baseando nisso. Homens que eles não tiveram um pai, ou um pai ausente, mesmo dentro de casa, eles sofrem de oniomania e eles vão buscar o prazer dessa ausência também nas compras. Não necessariamente entrar na loja e sair comprar roupa. Pode ser uma compulsão por carros, ele não tem nem condição, mas ele precisa daquele carro, né? E tantas outras coisas, né? Eu vou fazer um teatrinho aqui para vocês entenderem como que a coisa funciona, o que está por trás disso. Quero convidar uma artista, ela não é da Globo, ela é da Fonte de Vida, né? O preço dela é muito alto, por isso ela não pode se submeter a esses canais de TV, mas eu quero convidá-la para vocês verem. Nós estamos diante de uma vitrine, tá? Então, a mulher que sofre de oniomania, ela
diante de uma arma perigosíssima que se encontra aqui. A pessoa sai com a intenção de nem comprar nada, olha só, mas ela é atraída por palavras que estão aqui, frases que estão aqui. E olha como que essa pessoa, como que é a vida dessa pessoa. Pode vir. Vamos bater palma para ela. Oi. Não, vou ali na casa de uma amiga minha tomar um chazinho. Só um minutinho, amiga. Meu Deus. Promoção. Eu não acredito. Eu vou até colocar meu óculos de grau, porque por eu não enxergo. Ai, amiga, não me liga agora, só um minutinho. Tem que resolver uma coisa urgente aqui, só um minuto. Deus do céu. Olha pra isso, uma bagatela de R$600. Meu Deus, de R$500 por R$489. Jesus, gente, eu tenho que levar. Eu tenho que comprar. Olha. Meu Deus. Gente, fiquei doida agora. Olha essa. Jesus amado. Vou levar. Vou levar. Essa aqui já é minha. Olha só isso. R$400 somente. Eu vou pagar isso no bolso. Eu devia isso no cartão. Não deu, né? Vou levar também. Ai, isso aqui não tem jeito, gente, mas eu preciso de tudo isso. Eu preciso. Não vou levar também. Senhor, uma morte que eu estou precisando de óculos. Meu Deus do céu. Que mancha. Eu acho que tá bom, né? Oi! Oi! Eu aqui na loja que eu vi Tudo bem? E eu sou uma repórter e eu queria fazer uma entrevista com você. Tô vendo vocês cheios de compras. E eu queria saber o que te levou a comprar? Você precisa de tudo isso que você está comprando? Assim, amiga, eu tenho lá em casa, mas com outras cores. E eu gosto muito de promoção. Não posso ver a placa liquidação. Isso é música para meus ouvidos, amiga. Eu não consigo. Eu tenho que entrar e comprar. Eu preciso, eu mereço. Eu trabalho tanto. Eu posso comprar. Por quê? Porque a gente sofre tanto trabalhando. E por que a gente não pode comprar umas coisinhas assim? Coisas básicas. Eu sou muito econômica. Eu só compro liquidação. Você está vendo aqui, ó, tudo isso? Eu tô vendo que você comprou bastante. Mas a minha pergunta é, você precisa de tudo isso? Ai, amiga, eu preciso. Mas assim, se for olhar bem, eu já tenho tudo isso. Eu já tenho tudo em casa. Porém, com cores diferentes, modelinhos diferentes, um lacinho aqui, outro ali. Então assim, não quer demais, né? Tem uma coisinha a mais. Você foi atraída pela vitrine? Olha, quando eu vejo uma palavra promoção, promo, ou assim, liqui. Eu tenho que entrar e comprar. E deixa eu te perguntar, quando você chega em casa, se seu marido estiver em casa, isso não te traz nenhum problema com o seu marido? Menina, eu costumei fazer o seguinte. Deixa eu contar um segredo, tá? Só pra você. Segredo. Bafão, amiga. Abafa, hein? Promete que você não vai contar. Quando Eduardo se descuida, eu abro o porta-malas do carro, enfio tudo lá dentro. Outro dia, quando ele sai pra trabalhar, Vai eu revelando. vou lá e abro o porta-mala e subo com aquele monte de sacola e fio pra dentro do guarda-roupa. E depois eu vou usando devagar. Ele não percebe, mas quando ele percebe, eu falo, minha amiga comprou e não deu pra ela, minha mãe me deu, meu pai me deu de presente. Então essa amiga dá tudo certo. Sempre a gente dá um jeitinho. Porque comprar sempre é mais importante pra mim. Mas por que você compra, sente o prazer em comprar, né? Vai pagar como? À vista? Não, amiga, isso aqui eu divido em 10 vezes suaves prestações. E sabe quanto ficou isso aqui? Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu dividi tudo isso aqui em 10 vezes de R$900. Só isso, amiga. E a minha pergunta 10 vezes. E por que você tem que esconder e mentir pro teu marido? Menina, ele sabe que eu não tenho condições de comprar isso aqui.
Ele sabe que não tem. Então, se ele descobrir, Deus que me livre e guarde. Você já ouviu falar numa doença chamada oniomania? Depois que você compra tudo isso, eu estou vendo que você está super animada, empolgada, feliz. Não vejo a hora de usar. Mas quanto tempo dura essa alegria, toda essa felicidade sua? Na verdade, eu não sou compulsiva, né? Eu aproveito promoções. Lá em casa, tudo que eu tenho é promoção. Você está vendo essa bolsa aqui? É uma bolsa de marca da Michael Kors. Ela custa R$500 somente. Só que sabe por quanto eu comprei essa? Na promoção? Você não vai nem acreditar. De 500 eu comprei 489. Eu estou fazendo uma matéria, né, de mulheres que sofrem de oniomania, e eu estou vendo o seu quadro bem parecido. Esconder, mentir. Você falou que já tem e precisa dessas cores, mas tudo bem. Eu, se eu fosse você, tá, procuraria ajuda. Por quê, amiga? Porque eu sinto que logo você vai se arrepender. Não te bate uma tristeza, não. Vou te contar um negócio aqui só pra nós, tá? Que eu nunca falei. Quando eu chego em casa, que eu coloco lá, que eu oro, que eu tenho tudo isso aqui, bate uma tristezinha assim. Logo depois eu penso assim, eu mereço. Ela paga tanto, gente, eu mereço. Ela me dá uma tristeza depois. Que 10 vezes de R$900 é pouco, né, amiga? Mas, de qualquer maneira, faz diferença no orçamento, né? Eu espero que teu marido compreenda. Muito obrigada. O que aconteceu aqui é típico de uma pessoa que sofre de oniomania. Vou olhar no porta-mala agora. Essa pessoa que sofre, ela não pode lidar com esse nome, liquidação, desconto, tudo isso é um perigo. E o que a leva à compra muitas vezes? É quando ela se sente frustrada, triste, e começa a entrar muitas questões que são nada mais que puro engano, como a missionária Glaucia colocou aqui. Eu mereço, né? Eu mereço, eu trabalho tanto. E são essas desculpas, e essas desculpas não levam as pessoas a fazer uma análise se ela pode ou não comprar, se ela precisa comprar ou não. Existe o transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo é aquilo que você começa a pensar, e você fica pensando. Compulsivo, então, obsessão fica só no pensamento. A compulsão é quando você sai do pensamento e você vai para praticar o ato. Então, por exemplo, ela passa aqui, ela viu essa bolsa. Ai, gente, está em liquidação. Aí ela vai para casa. Olha só, a pessoa que sofre do transtorno obsessivo compulsivo. Aí ela vai para casa. Quando ela vai para casa, ela fica pensando naquela bolsa, pode deixar, na bolsa que ela queria comprar. E ela fica, eu podia ter comprado. Nossa, como eu podia ter comprado? Por que eu não comprei? E o pensamento está ali. Ela dorme pensando, acorda pensando, e o pensamento está ali. Ela não vai tendo controle sobre esse pensamento até ela sair agora, tá, do pensamento obsessivo que ela teve e ir para o ato de ir lá e comprar. E aí, quando ela sai do pensamento, vai lá e compra, ela compra. Quando ela chega em casa com aquilo, ela fica, poxa, eu não podia ter comprado, poxa, por que eu fui comprar? Poxa, que arrependimento, eu não estava precisando, fiz uma dívida no cartão, desnecessário. E isso tem levado muitas pessoas a um nível de depressão que traz angústia para a alma. Um caso para vocês analisarem. Uma mulher totalmente compulsiva, a filhinha dela, de 12 anos, começou a ter crise de ansiedade. Depois essa crise de ansiedade trouxe para essa filha, tá? Como é que eu vou falar para vocês? A síndrome do pânico,
tá? Por quê? Porque ela viu a mãe e o pai discutindo demasiadamente por causa de dívida que a mãe fazia, e a mãe fazia escondida, e o pai começou a vender as coisas deles, né? Eram 2 carros, por causa da mãe que tinha contraiu uma dívida muito alta. Aí o pai foi vender o carro da mãe, ele se sacrificou, indo trabalhar sem carro, ainda deixou com a esposa, né? E tirou todos os cartões da mãe. Então ela e a irmã dela de 14 anos, vendo aquele cenário, ficava assim: mãe, pelo amor de Deus, não compra, mãe, você não pode mais comprar, porque ele tinha falado: essa vai ser a última vez que eu pago sua dívida, a próxima é uma separação na certa. Então o que aconteceu? Essa criança, ela, mais ainda do que a de 14 anos, ela ficava vigiando a mãe. Então quando ela saía para algum shopping, alguma loja, que a mãe entrava, ela dizia: mamãe, não entra, mamãe, não vamos entrar. Olha só a criança, hein? Tentando controlar a mãe. Mãe, não entra, mãe, por favor, não vamos entrar. Mãe, você vai ter problema com o papai. Ela: mas seu pai não precisa saber. Ensinando a filha, né? Então a filha começava a observar que quando a mãe chegava em casa, muitas vezes angustiada, e que ia para o quarto e ficava triste e calada, ela já chegava para a irmã dela de 14 anos e dizia: mamãe deve ter feito alguma coisa errada, mamãe chegou triste, foi para o quarto e está deitada. Aí a irmã de 14 anos falava assim: então vamos ver no quarto, no carro. Aonde estava? No porta-mala. Entendeu? E aí quando ia ver, a mãe estava lá com 2 sacolas, 3 de calçados. E aí a filha já ia dizer: mamãe, o que é aquilo no carro? Então, até entender que essa mulher precisava de ajuda, porque é algo que a pessoa não tem controle, e nós precisamos entender o que está tirando o controle, o que está por trás disso. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu já contei, tem pessoas aqui que de repente precisam ouvir isso. Inclusive, até convidei essa pessoa para estar aqui hoje, mas como ela mora em Vila Velha, ela não pôde vir, tá? Eu atendi uma paciente que eu precisei, e ela me permite, ela gostaria de estar aqui, ela esteve no nosso retiro, quando eu ministrei isso aqui, tá? Ela mesma foi lá, deu o testemunho dela. Olha, para vocês terem ideia, por que eu digo que há um fator psicológico por trás dessa doença? Quando ela era criança, a mãe dela, o pai abandonou a família, então a mãe dela foi o sustento dela, dos irmãos. Então ela tinha que usar sempre, ela falou que ela lembrava muito de um vestidinho vermelhinho de crochê, que a mãe dela fez para ela, e ela era conhecida, a menina do vestidinho vermelho de crochê. E todo aniversário que ela ia lá com aquele vestidinho. Só que ela cresceu, aquele vestidinho não coube mais nela. E a mãe dela, para trazer sempre uma renda para dentro de casa, começou a vender roupa de criança. Então, quando elas iam a algum aniversário com a mãe, até no casamento dos irmãos dela, a mãe pegava aquele vestido com a etiqueta. É horrível você vestir uma roupa com etiqueta, né? A mãe vestia, ela vestia aquela roupa com aquela etiqueta, iam para o casamento, comiam em casa, não podia comer nada na festa, nada, tá? Além de não poder comer nada, não podia beber. E a mãe ali o tempo todo na mesa vigiando. Então, as outras crianças correndo, brincando, ela e a irmã dela tinham que ficar sentadas ali na mesa. Então, para ela, era a coisa mais frustrante. Então, olha, ela não entendendo até, só foi descobrir essas coisas na terapia. Então, o que aconteceu? Ela louca para ir embora para casa, porque quando ela chegava em casa, tanto ela como a irmã já estavam assim, as costas já estavam coçando por causa daquela etiqueta que causava muita agonia. E passava, o garçom passava, elas não podiam pegar nada. A mãe separava e dizia: em casa vocês comem. Então você imagina uma criança, né, passar por uma situação dessa. Quando chegava em casa, ela louca para tirar aquele vestido, ela tirava, quando ia ver tudo vermelhinho, a mãe tinha que passar uma pomadinha ali. E assim, ela e a irmã foram passando a vida dela. O que aconteceu? Cresceu, tá? Uma verdadeira mulher compulsiva, tá? Sem controle nenhum, não podia entrar em shopping, até farmácia, quando ela entrava para comprar um remédio, ela tinha que comprar mais coisa. Então ela não foi dando conta do tanto de coisas que ela começou a comprar. E aí algo chamou a
atenção, eu tive que ir na casa dessa pessoa, tá? Porque a depressão dela deixou ela em cima de uma cama com 92 quilos, tá? Que ela foi, essa compulsão por compra, depois ela não podia mais comprar, porque ela não tinha mais como comprar, tá? Levou a uma outra compulsão que foi comer, né? Então ela foi engordando, caiu numa depressão, tentou suicídio 2 vezes, e o marido não sabia que ela estava com quase 100 mil reais de dívida, de pegar empréstimo, cartão juros e rejuros, e trocando cheque ali com um e com o outro, né? E ela, no silêncio, aquilo que a gente não coloca para fora, a gente começa a colocar para dentro, né? E ela calada e não dizendo nada. E a mãe dela me pediu socorro, eu fui até a casa dela, e ela não querendo dizer para a família, até que eu falei, você precisa sair dessa. E para honra e glória de Deus, quando ela foi me contar, eu não sei por que eu compro, olha aqui. Aí me levou lá no closet dela, as roupas todas com etiquetas, mas muitas roupas, parecia até uma loja vendendo roupa. E ela não conseguiu usar as roupas. Por quê? Por que eu não consegui usar as roupas? Por que as roupas estavam com as etiquetas ainda? Olha o que estava bloqueado lá na infância dela. Ela não podia usar as roupas. Então ela comprava. E o marido dela só dizia, não sei por que ela compra, as roupas dela estão todas com etiqueta. E aí quando ela falou, eu tenho uma lembrança de uma menininha, sempre aquela menininha do vestidinho vermelho, era como eu era conhecida. E aí o Espírito Santo me tocou, eu fiz algo. Eu peguei, ela falou, bem assim, eu nunca tive uma boneca, Heloísa, e o meu sonho era ter uma boneca de pano, sabe, com trancinhas, amarelinha, lourinha, tipo como era a lourinha. Eu falei bem assim, que legal, tal. Aí chamei a mãe dela e falei, precisamos tirar sua filha desse quadro. E aí a mãe dela falou, eu falei para a mãe dela, você tem como comprar, porque eu não tenho tempo, uma boneca com cabelinho, de trancinha, de pano, tá? Você lembra o vestidinho que você fez para tua filha quando ela era pequenininha, que ela usava um vestidinho vermelho? Foi a mãe dela que tinha feito. Ela me lembra. Você tem como fazer um vestidinho desse, vestir essa bonequinha com esse vestido na cor vermelha? Eu não tenho. Então nós vamos trazer a cura para a tua filha através dessa bonequinha. E aí, em uma das sessões, eu convidei a mãe dela, eu fui direcionada pelo Espírito Santo, convidei a mãe dela para estar nessa sessão. A mãe dela foi, chegou lá com uma sacola. Aí a mãe dela foi e falou, minha filha, eu quero te pedir perdão, porque diante da situação, né, sem perceber, eu tive que expor você a isso, falou das etiquetas da roupa. Aí ela falou, eu quero te entregar algo. Aí entregou ela, e quando ela abriu ali, ela viu a bonequinha que ela tinha falado que ela nunca ganhou, e viu o vestidinho vermelho. E vocês não têm noção como ela chorou muito. E eu falei, e ali nós começamos nossas sessões, e eu falei, você precisa cortar todas as etiquetas daquela roupa. Porque quando você cortar, você vai entender que aquelas roupas que estão ali, ela pertence a você. E você precisa tirar essas etiquetas que estão bloqueando você aqui, ó, no seu cérebro. E ali ela começou um tratamento, tá, de libertação, tá, o psicológico dela. Então muitas coisas foram acontecendo. Hoje ela está totalmente liberta. Então o que eu quero dizer? Quando eu estava falando do caso da menininha de 10 anos, ela começou a ter síndrome do pânico, porque ela achava assim, sair faz minha mãe comprar. E ela começou a não querer mais sair de casa. Então um problema acontecendo com a mãe vai e afeta os filhos. Então nós precisamos entender, pode passar, meu querido, que quando nós conhecemos a verdade que está por trás disso, né, a gente começa a nos libertar. Então eu preciso identificar o que está me levando a isso. E como eu começo a identificar? É quando eu começo a passar aqui, como a missionária passou, e dizer, eu não preciso disso. O que quer me levar? Que vazio é esse que eu quero preencher? Eu digo que essa é uma doença que você não consegue sair dela sozinha.
você precisa de ajuda, tá? Você sozinho, você não sai. E outra coisa, os familiares sofrem muito, porque quando os familiares chegam perto para falar, ele recebe aquilo como uma crítica. Por que recebe como uma crítica? Porque já carrega sobre ele a sensação de culpa. Então, quando os familiares chegam ali para querer ajudar ou falar alguma coisa, ele já está tão cheio de culpa que ele não aceita o que a família está propondo ali, acha que está criticando. Por isso que eu digo que muitas vezes a família não consegue ajudar falando, porque a fala vai vir como ofensa. Então é necessário a ajuda de uma outra pessoa, tá? Tem muitos casamentos que se acabaram, homens, mulheres compulsivos, né? E estão já no terceiro relacionamento, mas não se cuidam e tendo o mesmo problema, tá? Vamos passar o próximo aí? E às vezes a gente pensa, não, eu não sofro, a gente não quer admitir. Um ponto principal é nós precisamos admitir que nós somos compulsivos e que nós não temos controle sobre isso. Então a gente já viu que você sabia que o vício em compra é uma doença? Então um transtorno compulsivo, o indivíduo sofre, né, da oniomania, ele é capaz de lidar com seus próprios impulsos, mesmo quando está cheio de dívida, continua comprando. E essa doença que aflige tantos brasileiros é caracterizada como um transtorno da personalidade mental, sendo classificado dentro dos transtornos impulsivo como chamado obsessivo compulsivos. Pode passar. Quando gastar, torna-se uma obsessão compulsiva. Muitos problemas podem ser gerados por essa doença. Os compulsivos, eles contraem dívida até 10 vezes, né, em cima da sua renda. Ele sabe, digamos, que ele ganha, digamos, 2.000, mas ele vai fazendo dívida. E uma coisa assim que eu digo, para quem quer viver uma vida, viver uma saúde financeira, gente, aprenda. Existe caixa para ser feito. Nós precisamos olhar aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então nós precisamos ver para o coração sentir. Então faça uma relação de tudo que você tem. Começou janeiro, tudo que eu devo em janeiro, tudo que eu devo em fevereiro, tudo que eu devo em março. Você tem que ter essa realidade da sua vida. Porque quando você vê, você sabe. Por quê? O que atrai? Tudo com 60% pode dividir até 10 vezes um cartão. Ah, mas é prestação, eu estou apertado, mas a prestação é pequenininha, eu posso fazer, tá? E é nessas armadilhas que a gente vai caindo, não vai dando conta. Porque hoje você fez 10 de 60, aí você passa amanhã, faz mais 10 de 50, aí de 60, 50 é pouquinho, mas para quem já está com o financeiro comprometido, não é pouquinho. E isso vira uma bolinha de neve. Daqui a pouco você não dá conta que uma dívida que você tinha de 2.000 chegou a 20 mil reais. Cartão de crédito na mão de quem não é um administrador, tá, na área financeira, é uma arma perigosíssima. Outra coisa, dentro de um lar, digo isso e peço a vocês, façam isso. Coloque a administração financeira do seu lar na mão de quem sabe ter controle. Ah, não vou colocar no meu marido não, porque ele é muito enjoado, tudo tem que dar satisfação. Olha, agradeça a Deus que o seu marido é um homem enjoado e tudo você tem que dar satisfação, porque com certeza vai te levar, tá, a ter uma casa própria, a ter um carro. Porque quando nós queremos esconder algo, tá, a gente quer fazer tudo do nosso jeitinho. E o diabo ama tudo do nosso jeitinho. Agora, se a mulher dentro desse lar é a mulher que ela sabe administrar bem, entrega na mão dela. Amor, você vai cuidar das finanças, tá? Quando nós
nós casamos, a Bíblia fala o quê? Que nós nos tornamos uma só carne. Eu sou totalmente contra. Eu vou falar uma coisa aqui, uma opinião minha. Eu sou contra de casais que fazem coisas escondendo da mulher ou a mulher do marido. Isso não funciona. Porque você abre uma brecha muito grande aí para Satanás. Por quê? Porque quando a mulher descobre ou o marido descobre, você não confia em mim. Aí você vai abrindo brecha para que o outro também tenha o mesmo procedimento que o seu. Tá? Uma vida transparente. Uma vida transparente vai trazer prosperidade para dentro da tua casa. Eu digo isso de experiência. Tá? Próximo aí, está passando? Tá bom. Mesmo se não passar, não tem problema não. Então, uma das coisas principais para você entender como você se livrar disso, reconhecer que você não consegue ter controle sobre as suas emoções. Se eu não tenho controle sobre as minhas emoções, eu preciso de ajuda. E eu vou pedir ajuda. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Bonito não é o que o outro usa. Bonito é o que cabe dentro do meu bolso. O carro do outro é lindo, maravilhoso. O carro do meu sonho. Nossa, esse é o carro do meu sonho. Nossa, eu vou comprar ele em 60 vezes. Vou me apertar. Vou comprar em 60 meses. Deixa eu te falar. Cuidado. Porque isso você vai se tornar escravo de um desejo que não cabe nas suas condições financeiras, e você vai ficar 60 meses sendo escravo de você mesmo, de um empréstimo que você fez, de um carro que era para satisfazer o quê? Seu ego, seu prazer, seu fator psicológico. E muitas vezes nós queremos satisfazer isso por uma única razão. E isso também faz parte da oniomania, complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Eu me lembro que a gente trabalhava e tinha uma menina que ela era recepcionista, ela ganhava muito pouco mesmo. E ela só usava coisas de marca. E tudo dela tinha que ser de marca, não gostava de usar. E ela falava, falsificado não, tudo mesmo. E vivia assim, pedindo a uma e a outra, você me empresta um dinheiro esse mês, você empresta, sabe? Então, muito cuidado com aquilo que te atrai, tá? A marca que o outro está usando, ele está usando porque cabe no bolso dele. Marca boa é aquela que você paga e você não fica devendo nada a ninguém. Roupa bonita é aquela que você usa e quando você vai dormir, você tirou do corpo e você sabe o seguinte, graças a Deus, Pai, posso dormir, descansar, não devo nada a ninguém. Tá? Nada a ninguém. Saiba que a nossa paz aqui dentro vale muito mais do que aquilo que você quer mostrar para o outro. Eu costumo dizer algo aqui e leve isso para vocês. Sabe quando você descobre que você é totalmente liberto? É quando você descobre que você já não vive mais para dar satisfação ao outro do que você tem. E muito menos do que você é. É quando você olha para dentro de você, você sente prazer. Recentemente uma colega minha virou assim, Elô, você sabe aquela blogueira tal? Não sei. Não. Ah, você não conhece? Não, não. Qual blogueira você conhece? Eu falei, nenhuma, não sigo elas. Aí ela virou e falou assim, ah, mas você tem que seguir, porque elas dão dicas de moda, elas dão dicas de casa, elas dão dicas de não sei o que lá mais. Elô, você tem que estar por dentro disso. Aí eu cheguei e falei bem assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem é Débora da Bíblia? Débora, ela é cristã. Débora? Ah, me dá uma dica aí só para eu tentar me lembrar aqui. Você sabe quem é Esther? A rainha Esther? Sei. Sei quem é a rainha Esther. Me fala um pouco da rainha Esther. Ela só sei que ela foi uma rainha, não é isso? Tal. É, só lembrou que ela era rainha. Aí tá. Aí eu falei, mas só vai me falar um pouco da Abigail. Sabe quem é Abigail? Ela, você faz umas perguntas difíceis. Aí eu virei e falei, pois é.
eu procuro estudar essas mulheres, porque essas mulheres, o exemplo de vida dessas mulheres me torna uma boa esposa, me torna uma mulher do Senhor, me torna uma mulher sábia. Agora, o que essas... Desculpa, a Karina está gravando, é para gravar mesmo. Mas o que essas mulheres, né, têm ensinado? E tem um monte de mulher, emocionalmente falando, adoecendo. Eu estou falando mulheres porque acaba seguindo, né? Recentemente, uma pessoa se separou do marido, porque o marido não é como os muitos maridos de mulheres que levam para viajar, chega férias, está viajando, e o marido dela nunca leva ela para viajar. E ela falou, chega, eu cansei disso, foram tantos anos casada, vivendo esse relacionamento. Aí você vai conversar com o marido, aí o marido fala, sabe por que eu nunca levei ela para viajar? Porque eu já vendi 2 imóveis por causa dela. Sabe por que eu nunca levei ela para viajar? Porque ela se enrolou com a Jota e a Jota na minha porta, cobrando. E eu, para não ver minha família ameaçada, eu vendi meu primeiro carro para pagar a Jota. Então, hoje, ela está falando que eu não levo ela para viajar, mas é por causa disso. Então, por que quer viver glamour, sabe? Ah, porque eu tenho que postar nas redes sociais. As redes sociais têm sido o quê? Prejuízo na mente humana, porque eu tenho que viver o que fulana vive. Então tem muito homem e mulher também tentando viver uma vida que não é dele, é do outro. E Deus te convidou para você viver a sua vida. Sabe carro bom? Carro bom é aquele que te leva e te traz. Esse é o carro bom. Sabe? Carro bom é aquele que você paga, mas você não fica endividado. Esse é o carro bom. Então nós precisamos entrar na nossa realidade de vida. Eu quero saber o que elas estão ensinando, sabe? Eu quero saber o que a palavra me ensina, porque é aqui que eu vou aprender o quê? Ter uma vida de equilíbrio no Senhor, que é o Espírito que traz esse equilíbrio. Então, como saber se sou ou não compulsivo? Quando não resiste aos impulsos de comprar, acaba com os planos de vida das pessoas em volta, começa a pedir dinheiro emprestado, precisa efetuar compra de qualquer maneira, independente, pode passar, se precisa ou não comprar, né? No momento que estou comprando, esqueço dos meus problemas, porque traz alívio, eu não vou ficar preocupada, preciso liberar essa ansiedade que está dentro de mim, essa angústia, e vai para as compras. E as pessoas não têm consciência, elas só têm as justificativas. Preciso comprar, né? E quais são essas justificativas que são muito usadas, né? Ah, eu não gasto dinheiro com noitada mesmo, eu trabalho tanto, eu mereço comprar, minha vida é só trabalho em casa, aí eu posso comprar esse vestido. E as grandes armadilhas, os devedores anônimos, eles têm essa frase aí, eu posso comprar? Eu realmente preciso? Isso é prioridade? É essa frase que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. E quando a gente começa a praticar isso, que eu falei, os segredos estão nas perguntas. As pessoas buscam o tratamento, né? As pessoas buscam ao tratamento, porque elas já começam a perceber que aquele problema está afetando o relacionamento com o pai, com filhos. Hoje, também dentro de um estudo, foi percebendo que os jovens dessa geração, eles estão se tornando verdadeiros consumistas. O jovem dessa geração, né? E essa geração que está vindo, muita ostentação, né? Pode passar. Tem Tiago 5,16, para confessar vossas culpas, né? Nossas fraquezas. Outro dia eu vi um cara que postou bem assim, 2 carros, uma Mercedes e o outro, esqueci o nome do outro carro. Olha só. Tipo assim, eis a dúvida, qual usar? Um cara de 20 e poucos anos, tá? Um cara de 20 e poucos anos. Aí depois você fica sabendo a história do cara.
aquele é apenas um teatro. Cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com aquilo que você está desejando. Porque quando essas cortinas se fecham, a realidade é outra. Aí você vai olhar para a tua realidade de vida e vai descobrir o quanto você é feliz. Porque por trás dessas cortinas, a realidade é outra, diferente daquilo que você está vendo e às vezes desejando, né? As compras compulsivas, elas geram um desarranjo tão grande que acaba dando origem a uma disfunção, um sentimento de culpa muito grande e uma preocupação excessiva como lidar com a situação. E a oniomania pode levar à depressão. Pode passar? Identifique os seus sentimentos, ser prisioneiro em si e de suas emoções, tornará você dependente de tudo que o mundo lhe oferece. Nós temos o Salmo 42, onde Davi ele fala: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. A gente vê que Davi o tempo todo, ele pode passar, tá bom. Ele o tempo todo ele ficava o quê? Investigando a alma dele. Nós precisamos identificar nossa alma. Por que você está inquieta? Por que você está em busca de prazer? Por que você quer trazer prazer para a sua alma? Precisando comprar, precisando beber, fazendo coisas que vão trazer um preço muito mais alto para você. E como se libertar desse transtorno? Primeiro, ter consciência do transtorno, ter humildade, reconhecer que precisa de ajuda de um profissional, se organizar financeiramente, cancelar cartões de crédito, cancelar talões de cheque, limites e contas. Escolha uma pessoa de confiança para administrar suas finanças, evitar lugares ou situações que são tentadoras e evitar andar com pessoas compulsivas, tá? Se você sabe que você tem essa doença, evita determinados lugares. É que nem quem está fazendo um tratamento, né, que é um alcoólatra. Ele sabendo que ele é alcoólatra, ele vai evitar o quê? Lugares onde vão atraí-lo para a mesma tentação da qual ele está se livrando. A mesma coisa é a questão das compras. Isso aí é questão de nós procurarmos ajuda, tá? Porque o nosso corpo ele é feito de hormônios e muitas vezes o prazer que nós estamos procurando, os neurotransmissores, eles não estão trabalhando como eles deveriam trabalhar e muitas vezes é no profissional, psiquiatra, que vai ajudar você a encontrar o prazer que você quer sentir. O vazio que você está substituindo por compras, quando você passa por um profissional, ele vai simplesmente identificar o que você está sentindo e ele vai saber que tipo de hormônios que você está precisando. Então a gente tem os hormônios da dopamina, serotonina, oxitocina, a noradrenalina e a adrenalina, que seria a questão de quando a gente está na fuga e tudo mais, tá? E como cada um vai agindo ali na nossa vida. Pode passar. O que a gente precisa ter, amados, eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês, a questão do estresse. Nada tem nos levado mais às doenças físicas do que o estresse. Cuidado com o estresse. E o estresse, ele é gerado no nosso organismo por falta de equilíbrio que nós passamos não ter, e a gente não busca esse equilíbrio, e a gente não vai percebendo que nós passamos a ser dominados pelo estresse. Qualquer coisinha a gente está explodindo, qualquer coisinha a gente está falando para o outro que a gente não quer falar, e a gente não vai buscando ajuda. Então vocês, muito cuidado com o estresse, porque já foi comprovado que o estresse, ele traz doença para o nosso corpo, tá? Acabou ali? Então qual é o prazer da nossa vida? É nós buscarmos o quê? Essa identificação do Senhor Jesus. Por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Atos 24:16. Ou seja, pode passar, quase tem o último aí? Foi o último, né? O que é manter a consciência limpa? Manter nossa consciência limpa é nós começarmos a olhar para dentro de nós
sabe, relacionar. Aprenda uma coisa: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então eu preciso me ver para eu descobrir quais são as minhas demandas que eu não dou conta, o que está me levando a um desequilíbrio das minhas atitudes, um desequilíbrio daquilo que eu falo para o outro. Eu preciso buscar essa identificação. Vocês querem ver uma coisa aqui? Eu vou usar aqui, ó. Se isso aqui fosse um copo cheio de um suco de uva, e você chegasse aqui e encontrasse um copo, e eu deixasse um pão aqui, um pão, vocês iam entrar, vocês iam olhar um copo, um suco de uva, um pão, não é verdade? Eu quero convidar vocês a fazer o que Jesus fez. Jesus, quando ele foi para falar da ceia com os discípulos, ele os convidou, Jesus não falou como seria essa ceia. E quando os discípulos chegaram ali para cear, eles viram o vinho e viram o pão. Só que eles não sabiam que Jesus iria transformar aquele cenário em um simbolismo do que como seria a morte dele. Então Jesus transformou aquele vinho no sangue. E o pão, quando ele partiu, transformou no corpo dele. O que eu quero dizer? Esse cenário aqui, eu pego aquele cálice da ceia e coloco agora o vinho, e pego esse pão e coloco aqui, nesse cenário agora, o pão pequenininho. A visão de vocês mudou? Mudou. Agora vocês estão vendo o quê? A ceia. E isso vai trazer para vocês o quê? A morte de Cristo. Luísa, o que você quer dizer com isso? Que nós precisamos usar de simbolismo. Tem hora que a gente tem que pegar uma cadeirinha na nossa casa, sentar, pegar outra cadeira, chamar o Espírito Santo para sentar e falar bem assim: traga a revelação de tudo que está oculto dentro de mim. Porque Ele está em nós para trazer essa revelação. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, que traz a revelação de quem nós somos. Por isso que Ele habita dentro de nós. Então, quando eu uso desse simbolismo de chamar o Espírito Santo, eu trago mesmo, eu crio esse cenário. Eu sento, coloco uma cadeirinha aqui, pego um papelzinho e eu vou convidá-lo. Senta aqui do meu lado. Traga a revelação de tudo que está dentro de mim. Traga a revelação de quem eu sou. Olha, você vai levar um choque terrível com você. Porque você vai descobrir que essa pessoa que mora dentro de você tem muitas pendências emocionais que precisam ser tratadas para tornar e extrair de você um ser muito melhor, que você não tem noção que existe dentro de você. É fantástico. Eu estou falando de algo que eu fiz, não que o outro fez, mas por eu fazer, eu ensino muito. Eu sempre falo isso quando eu estou com um paciente, principalmente cristão, que está enfrentando uma demanda de identidade, e eu falo, e ele chega na outra sessão e fala: nossa, isso é libertador. E é libertador, porque ninguém pode te libertar sem antes você se conhecer. Entendeu? Por isso que João 8:36 diz o quê? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como o Filho pode libertar você, se nem você mesmo se permite ser liberto? Porque a pior prisão que existe não é aquela que o outro nos coloca, não. A pior prisão que existe é aquela que você se permite permanecer nela. A prisão do seu eu. Porque comigo é assim: essa sou eu, não mando recado. Aqui em casa é assim. Dizer: tira essa máscara, porque essa máscara não combina com a imagem daquele que te fez. Porque a imagem daquele que te fez vai dizer bem assim: comigo não é assim. Comigo é do jeito que Deus quer.
Deus quer me colocar na posição que Ele quer me comprar. Comigo é quando eu passo aqui, eu pergunto: Espírito Santo, você quer entrar lá? Olha que diferença. E você esperar Ele responder: não, esse ambiente não é para nós agora. Entendeu? Espírito Santo, eu posso? Eu não posso? E o que está por trás de tudo isso que você ouviu aqui nessa noite? O que está dentro de nós que nos leva a esse tipo de comportamento? De não mudar e a gente continuar tendo as mesmas atitudes e sofrimentos. E muitas vezes a gente não sente a presença de Deus. Olha o que eu vou dizer, hein? Porque a gente se apega tanto a essas coisas e a gente acha que o prazer está em comprar. Ai, que felicidade, ai, que felicidade. E isso aqui pode preencher seu vazio por questão de segundos. Mas quando você começa a mudar esse cenário: eu não preciso disso. Aprenda a criar um hábito na tua vida. Ler, se alimentar, o tempo todo, se alimentar. Amados, orar de joelho, com a cara no chão, a cara no pó, numa atitude de humildade. Você quer ver sua vida mudar? Eu assino embaixo que eu estou falando. É quando você começa a se alimentar disso aqui. Tudo começa a mudar. Os desejos aqui dentro começam a mudar. Tudo começa a mudar. E quando você começa a orar e buscar o Senhor, o vazio vai sumindo, o vazio vai sumindo. Durante muitos anos eu acreditei em uma mentira. Em uma mentira eu acreditei. Eu creio que Deus, quando Ele fez o homem, Deus fez um homem, eu creio nisso, que Deus, quando Ele fez um homem, Ele preparou dentro do homem um lugar que coubesse só a presença dEle. Eu creio 100% nisso. Mas eu sempre acreditei que o homem, ele anda com um vazio tão grande dentro dele, que ele não consegue deixar Deus entrar dentro desse vazio. E eu acreditei nisso durante muitos anos. Mas quando eu comecei a estudar muito sobre o comportamento humano, a mente humana, quando eu comecei a ouvir muitas pessoas, uma paciente minha me fez refletir. Ela virou para mim, um momento de desespero, desviada do caminho do Senhor. Ela virou para mim e disse o seguinte: eu vi que ela estava num momento muito desesperada. Aquele dia ela falou para mim muitas vezes em suicídio. Aí ela chegou e falou bem assim: minha mãe fica falando que isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sei que a senhora é cristã. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer. Se é a falta de Deus, por que tem tanto cristão cometendo suicídio? Se é a falta de Deus, por que tem tantos pastores se matando? Por quê? A senhora sabe me explicar? Não é a falta de Deus? Mas essas pessoas não têm ligação com Deus? Aí eu, no meu espírito, falei assim: Espírito Santo, a resposta é sua. A resposta é sua. Aí eu fui muito carinhosamente, falei: pois é, minha amada, eu estou aqui ouvindo você falando. E foi nesse dia que eu descobri isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu falei: eles estavam na mesma situação que você se encontra aí. A mesma situação ao quadro desses pastores que cometeram suicídio, dessas mulheres, homens que você está falando aí. Eles estavam identicamente como você está, muito cheios de si. Aquele lugar que era de Jesus, do Filho do Pai, está cheio de si, está cheio de você. Ele não tem como entrar porque foi preenchido por você. Você está cheio de si, você está cheio de razões, você está cheio de respostas. Um lugar que não deveria ser seu, deveria ser dele. O que está faltando no homem é ele se esvaziar dele mesmo, para voltar ao lugar de origem e deixar um espaço que é do Filho, que é do Pai. Então o homem hoje, ele não está vazio. O homem está cheio de si, cheio de resposta, cheio de razão. E é isso que tem levado as pessoas a suicídio. É essa batalha que ela não tem vencido na mente. Porque quando ela começa a se esvaziar, o que eu falei? Como que a gente começa a se esvaziar da gente? O hábito
de orar, jejuar, ler a palavra. Cada vez que você vai fazendo isso, você vai crucificando quem? O seu eu. E aí, você sai dessa cruz aqui, porque você tem a convicção que ali não é o seu lugar. Por quê? Porque nós estamos tirando Jesus daquele cenário dele, da morte que morreu por nós, e nós estamos nos colocando ali como pobres, coitados, como se nós fôssemos iguais a Jesus. E na verdade nós fomos chamados para ser semelhantes, mas o que ele tinha que fazer por mim e por você, ele já fez. Amém? Vamos nos colocar de pé.